Bora, galera! Professor de Física Wellington Júnior na área, ESP Resolve. Mais uma questão para a gente aqui. Questão de 2016, primeira aplicação. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, pelo enunciado, galera, nós vamos dividir a questão em duas etapas, tá? A questão mesmo já bota aqui para vocês, ó. A primeira etapa, ela está associada ao intervalo de tempo, olha lá, intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Ou seja, o motorista está se movimentando e aí vai chegar um momento, uma coisa importante, né? Ele está se movimentando, ó, no começo do enunciado, com velocidade constante, ele vai perceber o problema e vai acionar os freios, mas aí eu tenho o tempo entre ele perceber o problema, enviar a ação, né? Aplicar a força com o pé ao pedal do freio e o carro começar a desacelerar. Bacana? E aí eu tenho a segunda etapa que relaciona com a frenagem propriamente dita, tá? Aqui a frenagem já começou, ó, a desaceleração já é efetiva, tá? Vamos fazer um desenhozinho aqui bacana para vocês entenderem o que está acontecendo? Vamos lá. Nesse caso aqui nós temos o seguinte, ó. Vamos desenhar aqui um referencialzinho bem básico. Tá aqui, ó, uma posição S qualquer. Nós temos o carrinho inicialmente, ó, nessa posição, tá? Eu vou chamar o tempo de T1 nessa posição em que ele se encontra. Aqui ele tem uma velocidade inicial V0, tá? Aqui ele viu o problema. Só que do tempo que ele viu o problema até o instante em que ele pisou no freio, eu vou chamar esse tempo aqui, ó, de T2. E a velocidade ainda é V0, tá? Então, nessa primeira etapa aqui, ó, primeira etapa, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Aqui no tempo T2 é que começa a frenagem, começa a desaceleração. E aí a velocidade do carrinho vai diminuir, né? Aqui eu tenho um tempo T3, até que ele para, né? Velocidade igual a 0. Então, aqui nós temos a nossa, ó, segunda etapa, tá? Na segunda etapa, nós temos o MR e o V. Bacana? E vejam que eu tenho esse deslocamento total aqui. Tá certo? O que a questão quer saber é o que acontece aqui e o que acontece aqui, representado em um gráfico velocidade em função da distância, tá? Vamos por etapas, vamos continuar classificando tudo aqui por etapas. Na primeira etapa, que vai do tempo T1 até o tempo T2, corresponde à etapa em que eu tenho o tempo de reação do motorista, não é isso? Ó? Eu tenho o tempo de reação do motorista, tá? Aqui o movimento ainda é o MRU, ok? Velocidade constante, tá? Velocidade constante. Então, vamos analisar isso pela fórmula do sorvete? Nós temos, ó, S igual a S0 mais VT. Olha lá, velocidade em função da distância. Velocidade em relação à distância. Equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, nós temos como gráfico uma reta, ok? Temos como gráfico uma reta. Vejam que com isso a gente já pode aqui desconsiderar alguns itens, tá? Mas vamos chegar lá. Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós temos uma situação de desaceleração.
tá? Desaceleração, ou seja, um MRUV. Bacana? Velocidade variável. E como ele está diminuindo a velocidade, eu vou considerar que a aceleração é negativa. Ok? Aceleração negativa. Considerando aqui nesse desenho, ó, que o carrinho se movimenta no mesmo sentido do referencial, eu vou considerar aqui, ó, a velocidade positiva. E isso caracteriza um movimento, ó, retardado, tá? Velocidade e aceleração com sinais contrários. Vejam, como eu quero saber a velocidade em relação à distância, eu vou usar para essa relação a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, deslocamento. E aí vejam, ó, velocidade e deslocamento são, ó, grandezas, né, que estão nessa equação de segundo grau. Olha lá, a equação de segundo grau me dá uma parábola, né, como resultado, com aceleração negativa. A aceleração negativa, nós temos a concavidade dessa parábola para baixo, não é isso? Ó? Então, se eu for fazer aqui um gráfico da velocidade em relação à distância, né, vou chamar de S aqui, ó, em metro, o que é que nós vamos ter? Vamos ver? Primeiro, nós temos aqui, ó, nessa primeira parte do movimento, né, enquanto a velocidade for constante, nós temos, ó, velocidade constante e a distância, ó, a posição mudando, né? Olha lá. Quando o movimento passa para a segunda etapa, eu passo para a minha parábola, não é isso? Aceleração negativa, ó, concavidade para baixo. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó, olha só, olha só, olha só, olha só. Pronto. Esse é o nosso gráfico do movimento. E se vocês forem reparar aqui, eu tenho a resposta à letra D de dado, ok? Resposta à letra D. Vejam, ó, velocidade constante até um certo momento, ó. Aqui começa a segunda etapa, aceleração negativa com cavidade para baixo dessa parábola. Vamos ver os outros casos? Por que não pode ser a letra A? Notem, na letra A nós temos velocidade e distância uma reta. Eu não estou diferenciando aqui as etapas e eu não estou considerando que eu tenho uma etapa em movimento uniforme, né? A velocidade deveria ser constante no começo, tá? Aqui, por exemplo, ó, velocidade constante no começo, essa parte está massa, mas vejam que aqui, ó, eu tenho uma reta decrescente. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá? Venham para a letra C. Ó, veja que na letra C, em nenhum momento eu tenho aquela reta, né, da primeira etapa do movimento. Ó. É a parabolazinha o tempo todo. Ó, tá? Então, ele está considerando o movimento o tempo todo uniformemente variado. E vejam a letra E aqui. Ó. A letra E eu também estou considerando, ó, a velocidade variando o tempo todo. Ó, tá? Inclusive, ele está considerando que até esse ponto, ó, eu estou aumentando a velocidade, né? Em nenhum momento desse movimento ele aumentou a velocidade. Aqui, ó, o movimento era velocidade constante e aqui ele diminuiu a velocidade, tá? Então, só confirmando, resposta da questão, letra D. É isso aí, galera. Tchau, tchau, até a próxima.